Shalom, feliz 2025. Eu estou muito feliz porque Deus falou comigo de uma forma muito linda a respeito desse ano que a gente está entrando. E eu quero, a partir desse vídeo, falando para esse primeiro dia de 2025 e nos próximos 12 dias, como que apontando para os 12 meses desse ano, compartilhar com você aquilo que Deus falou comigo e que, de uma forma tão linda, tocou meu coração, a ponto de eu querer dividir com você. Esse ano de 2025 é o ano que completamos como igreja Bethlehem 25 anos, desde que Deus nos uniu para que pudéssemos caminhar, sendo Bethlehem, casa do pão. Foi assim que Deus nos chamou, é para isso que Ele nos constituiu, para que pudéssemos participar da preparação da igreja, a noiva de Cristo, para se encontrar com Jesus. E Ele nos prometeu, não é, que Ele nos daria o pão da vida, que nós seríamos fartos desse pão, e todos que nos procurassem em toda a nossa história teriam em nós, através de nós, a Yeshua, o pão da vida. E, curiosamente, 25 anos, né, lembra bodas de prata, e prata fala de redenção, e Deus falou muito comigo nesses dias sobre redenção. E essa é a primeira palavra dessa série que eu quero compartilhar com quem tiver o coração aí para ouvir o que o Espírito Santo falou comigo, amém, para a nossa igreja, mas eu creio também para o povo de Deus nos nossos dias. Se nós acreditamos na redenção que Deus tem para nós temos que ter total confiança no nosso Redentor, no nosso Redeemer, não é? No nosso Goel, é a expressão em hebraico para Redentor. E eu quero falar que, é claro, o nosso Redentor é Jesus Cristo, e a palavra de Deus nos mostra, não é, que está diretamente ligado à figura de um Redentor, de um Goel, a figura que nos aponta para Jesus, nos aponta para Davi, nos aponta para a tribo de Judá. Olha que curioso. A palavra Judá, Yehudá em hebraico, é uma palavra composta com as letras que formam o nome de Deus. E uma letra bem no meio dessas quatro do tetragrama que formam o nome de Deus, com uma letra que se chama Dalet, é a quarta letra do alfabeto hebraico, e essa letra literalmente quer dizer porta, ou seja, na tribo de Judá há uma porta que nos revela Deus, há uma porta que nos encaminha para Deus, e é claro que essa porta é Yeshua, o leão da tribo de Judá, aquele que se revela como filho de Davi, o rei dos reis, prometido e que foi entregue pelo nosso Pai, quando Yeshua se manifestou, e ainda quando ele há de se manifestar para reinar sobre todas as nações da terra. Há duas figuras na tribo de Judá, de redentores, que nos apontam para Yeshua. Uma delas é o próprio Judá, o patriarca, um dos 12 filhos de Isaac. Judá é o próprio redentor da sua nora Tamar, e dela são gerados dois filhos, Pérez e Zerá, que falam do ministério apostólico e profético, num sinal muito lindo no nascimento desses gêmeos. Uma outra figura importante de redentor na tribo de Judá é a figura de Boaz. Boaz é o redentor de Ruth, uma figura clara de Jesus, que entrega a sua própria vida e não se importa com o seu nome, para que pudesse resgatar aquela a quem ele amava tanto. Ruth, uma figura da igreja, uma mulher que não era judia, mas que buscou debaixo das asas do Todo-Poderoso a segurança que ela precisava. Essas figuras todas apontam então para o nosso Redentor, Yeshua HaMashiach. E em que lugar acontecem essas histórias todas? Sim, em Bethlehem, na casa do pão, lugar aonde Boaz viveu, na terra de Boaz, é o campo dos pastores, onde um dia os anjos cantariam ao nosso Deus e anunciariam aos pastores que havia nascido o rei, que havia nascido o leão da tribo de Judá, que como Davi, seu pai, nasceu na casa do pão, que nasceu em Bethlehem. Pensando em Redentor, pensando em redenção, nesses próximos dias vamos estar falando sobre esse tema, mas hoje eu quero te lembrar, no Salmo 130, versículo 8, que diz que nele, claro, em Yeshua, há uma copiosa
a uma abundante redenção, porque Ele é o nosso Redentor, Ele é a fonte da redenção do nosso Deus. Existem duas palavras em hebraico para redenção, uma é a palavra pidiom, e vamos falar sobre isso nos próximos dias, e outra é a palavra pedute, as duas com o mesmo radical. Mas no Novo Testamento, a palavra em grego usada é a palavra lutroses, e duas vezes, e eu quero trazer isso de uma forma muito especial, essa palavra é usada, uma pela profetisa Ana, a Bíblia diz que era uma senhora já de avançada idade, que estava sempre no templo adorando a Deus, e quando Yeshua é trazido nos braços dos seus pais, de José e de Maria, para um momento em que a palavra de Deus fala sobre a redenção do primogênito, em hebraico, Pidyon Haben, justamente a palavra redenção. Quando isso ocorre, e essa mulher, Ana, ela traz uma palavra profética, declarando que aquele menino era a redenção que todos esperavam, a redenção de Jerusalém. Sim, um dia esse Redentor, esse Goel, esse Redeemer, não é? O nosso Redentor Jesus Cristo, ele reinará desde Jerusalém sobre todas as nações da terra. E a última palavra que eu quero trazer nesse primeiro dia do ano, nesse primeiro dia de 2025, nesse ano que nós, como igreja, completamos 25 anos, esse tempo que fala de redenção, é que Jesus mesmo disse, isso está narrado no livro de Lucas, quando ele fala dos tempos do fim, ele diz que quando esses sinais que ele ali declara, não é, começassem a aparecer, era tempo de levantarmos as nossas cabeças aos céus, porque o tempo da nossa redenção estava próxima. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Não é tempo de temermos coisa alguma, nos abalarmos por notícia qualquer, mas de termos os nossos olhos fixos em Yeshua, o nosso Redentor. E assim, a redenção do nosso Deus estará sobre nós em todas as áreas das nossas vidas, porque o nosso Redentor vive, e ele se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, fique atento. Nos próximos dias, esses dias até o dia 12 de janeiro, cada um dos dias com uma palavra a respeito da redenção que o nosso Deus tem para nós. Shalom.